Veja hoje no Jornal Breve. Justiça do Rio aceita recurso de Flávio Bolsonaro e caso das rachadinhas vai para a segunda instância. Bolsonaro anuncia professor Carlos Alberto Decotelli como novo ministro da Educação. Em evento com Toffoli, Bolsonaro agradece cooperação e harmonia. Justiça do Rio aceita recurso de Flávio Bolsonaro e caso das rachadinhas vai para a segunda instância. A terceira Câmara Tribunal de Justiça do Rio decidiu por 2-1 acatar o pedido de habeas corpus de defesa do senador Flávio Bolsonaro. Com a decisão, o processo sobre as rachadinhas sai da primeira instância e será avaliado pelo órgão especial na segunda. Os desembargadores da terceira Câmara decidiram também por 2-1 pela validade das decisões do juiz Flávio Itabaiana até agora no processo. As desembargadoras Suimei Cavalieri e Mônica Toledo concordaram em manter os atos e Rangel foi contra. Isso significa a manutenção da prisão de Fabrício Queiroz, como também um mandado de prisão contra sua mulher Márcia, que está foragida. Os dois são suspeitos de participação no esquema das rachadinhas no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro. Apesar da validade mantida, o órgão especial do TJ, que assumirá o caso, pode rever as decisões. Luciana Pires, advogada do senador, informou que vai pedir a anulação das decisões de Itabaiana. Os defensores do parlamentar questionavam a competência de Itabaiana para conduzir o processo que envolve Flávio Bolsonaro no esquema das chamadas rachadinhas. Quando um parlamentar fica com parte dos salários dos funcionários de seu gabinete na Assembleia Legislativa do Rio, a ALERJ. O senador, filho do presidente Jair Bolsonaro, é apontado pelo Ministério Público Estadual como chefe de uma organização criminosa. A defesa de Flávio considera que o órgão especial do TJ, formado pelos desembargadores mais antigos do tribunal, é o competente para julgar o caso, já que o senador era deputado estadual no período em que teriam ocorrido os fatos. Já os investigadores do caso se apoiavam em jurisprudência criada em tribunais superiores de que o foro encerra quando o mandato termina. Assim, o caso poderia permanecer com o juiz Itabaiana. Bolsonaro anuncia professor Carlos Alberto Decotelli como novo ministro da Educação. O presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta quinta-feira, por meio de uma rede social, o Twitter, a nomeação do professor Carlos Alberto Decotelli da Silva para o cargo de ministro da Educação. Decotelli será o primeiro ministro negro e o terceiro ministro da Educação do governo Bolsonaro. Após o anúncio de Bolsonaro, o decreto com a nomeação do novo ministro foi publicado na versão eletrônica do Diário Oficial da União. Até então, desde a saída de Weintraub, Antônio Paulo Vogel de Medeiros comandava a pasta na condição de ministro interino. Oficial da Reserva da Marinha, Carlos Alberto Decotelli da Silva atuou como professor da Escola de Guerra Naval no Centro de Jogos de Guerra e presidiu o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação entre fevereiro e agosto do ano passado. Depois passou para a Secretaria de Modalidades Especializadas do Ministério da Educação. Quando Decotelli presidiu o FNDE, a empresa Brinkmobil foi escolhida por licitação para fornecer material escolar para alunos da rede pública. O dono da Brinkmobil, Valdemar Ávila, foi preso preventivamente pela PF na Operação Calvário da Polícia Federal em dezembro de 2019. O processo licitatório teve início em 2018. Em fevereiro de 2019, o FNDE e a Brink registraram a ata de registro de preços com valor total de 374 milhões de reais. Decotelli e Ávila assinaram o documento. O FNDE é uma das autarquias do MEC e responde pela execução de uma série de iniciativas de alcance nacional, como o Programa Nacional do Livro e Material Didático e o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil, a Proinfância, e também o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. Em evento com Toffoli, Bolsonaro agradece cooperação e harmonia. O presidente Jair Bolsonaro falou na manhã desta quinta-feira em cooperação e harmonia, numa cerimônia realizada no Palácio do Planalto, sede do Poder Executivo, com participação de autoridades do Judiciário, entre elas o presidente do STF, Dias Toffoli.
Citando os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, Bolsonaro disse que o entendimento entre os representantes dos três poderes é um indicador de dias melhores. Os poderes executivo e judiciário assinaram um acordo que estabelece uma parceria técnica para integrar portais da presidência, do STF, do STJ, Superior Tribunal de Justiça, do Conselho Nacional de Justiça e da Infam, que é a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados. A parceria integra os sistemas Corpus 927 e a Constituição e o Supremo, ambos do Judiciário, ao portal da legislação do Poder Executivo. Assim, facilita o acesso a normas, decretos e portarias, por exemplo, do Executivo, unificando a jurisprudência e decisões de órgãos do Judiciário. O ministro Jorge de Oliveira, da Secretaria-Geral, que também comanda a SAGE, Subchefia de Assuntos Jurídicos, foi elogiado por Bolsonaro e pelo presidente do STF, Dias Toffoli. É comum um ministro do Supremo ter a SAGE em sua trajetória antes de chegar à corte. Foi assim com o próprio Toffoli e também com o ministro Gilmar Mendes, por exemplo. O subchefe de assuntos jurídicos despacha diretamente com o presidente. O cargo, historicamente, sempre foi ligado à Casa Civil, mas passou para a Secretaria-Geral no governo de Bolsonaro. Jorge Oliveira foi elevado ao status de ministro de Estado, ao acumular a subchefia com o comando da Secretaria-Geral da Presidência. O Jornal Breve fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser.